Bom, pessoal, como vocês puderam ler ali na descrição da nossa aula, ali no Moodle, nós vamos continuar a falar sobre um tema que nós iniciamos na semana passada, que é sobre pesquisa, né? Um dos temas que nós falamos lá na nossa sequência sobre as aulas de festa junina, uma das tarefas era realizar uma pesquisa. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco nesse tema. Um pouco não, né? Vamos chegar aonde nós precisamos chegar por meio do tema pesquisa, né? Não vamos encerrar o assunto nessa aula, porém, a aula de hoje é indispensável, né? Vocês fazerem o que a professora vai pedir para a gente dar sequência na próxima aula, para poder talvez finalizar na próxima aula, certo? Muito bem, então o objetivo da nossa aulinha aqui hoje, o objetivo da aula de hoje é vocês vão participar de uma pesquisa identificando algumas etapas, identificando as etapas que existem para a realização de uma pesquisa. A primeira etapa é a problematização. O problema, o tema, aquilo que eu quero responder com a minha pesquisa. Eu tenho um problema ou uma curiosidade, é o tema, a problematização. Por que eu quero realizar essa pesquisa? O motivo, né? Depois, a outra etapa da pesquisa é a amostra. A quem eu vou destinar a minha pesquisa? A quem está se destinando a minha pesquisa? O público que eu quero atingir com essa minha pesquisa, certo? E a terceira etapa são os instrumentos da pesquisa. Que instrumentos que eu vou utilizar para realizar essa pesquisa? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Participar da pesquisa, identificando as etapas de uma pesquisa, para a realização de uma pesquisa. Vamos lá. Você já ouviu falar em pesquisa? Oh, meu Deus, né, professora? Você vai fazer essa pergunta pra gente? Se semana passada você nos pediu para fazer uma pesquisa. Muito bem. Semana passada, a professora simplesmente jogou esse tema, essa pergunta. Façam uma pesquisa sobre alimentos, brincadeiras e músicas juninas, típicas de festa juninas, típica de festa junina. A Pro pediu, delimitou, né, a quantidade de elementos, 5 elementos para cada item, né? 5 comidas, 5 brincadeiras e 5 músicas. E aí, a Pro também disponibilizou para vocês. Vocês fizeram a pesquisa e aí eu disse, escrevam essa pesquisa na tabela abaixo, a seguir. Tinha uma tabelinha, né, para vocês listarem as comidas, as comidas, as brincadeiras e as músicas. Muito bem. Percebam, isso é um ponto a ser lembrado, que mesmo depois de vocês terem realizado a pesquisa, se vocês tivessem escrito o nome das músicas, das brincadeiras e das comidas, numa resposta, todos juntos, misturados ali no caderno, vocês teriam o resultado da pesquisa de vocês, só que ao bater o olho ali, não seria tão fácil de visualizar quem era quem ali. Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso, mas já fiquem atentos a como vocês realizaram a pesquisa de vocês, as respostas, né, como vocês colocaram. Mas vamos lá, então, para começar. Converse com os seus colegas, não bate na mesa, converse com os seus colegas a respeito das perguntas a seguir. Como nós não temos os nossos colegas, parceiros da sala de aula, nós vamos fazer as perguntas para os nossos familiares, né, para quem mora conosco. Por que fazemos pesquisas? E como fazer uma pesquisa? Ai, professora, a gente já fez a pesquisa. Como fazer a pesquisa? A gente vai lá, procura no livro, procura no Google, procura no site e a gente faz a pesquisa porque a professora mandou. Não, gente, não é bem assim. Uma pesquisa sempre tem por trás da pesquisa tem uma intencionalidade, tem uma intenção, tem uma motivação.
E como nós realizamos ela é muito importante. Pesquisa é um instrumento de trabalho de muitas pessoas. Tudo depende de pesquisa, né? Mais para frente vocês vão abrindo assim a mente de vocês com os estudos, com o passar dos anos, vocês vão verificar, vocês vão vivenciar muito na vida de vocês a presença, vão se deparar muito na vida de vocês com pesquisas. Por exemplo, agora, com o que está acontecendo no mundo que a gente está de quarentena, isolados em isolamento social, com o problema da pandemia, do coronavírus, o que os cientistas estão fazendo? Eles estão desenvolvendo uma pesquisa para saber o quê? Para saber qual é o tipo de remédio, qual é a substância que eles vão poder utilizar para criar uma vacina, uma medicação que combata esse vírus, essa doença. E como que eles estão fazendo isso? Estudando. Então eles estão fazendo uma pesquisa através de uma observação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. O porquê que a gente faz pesquisa e como fizemos. Então, olha só. Então nós podemos dizer que uma pesquisa ela surge quando nós queremos saber algo sobre uma situação qualquer, desde uma situação qualquer, né? Como vai ser o caso que a gente vai fazer aqui na aulinha de hoje, que a Pro vai propor para vocês, como o caso de descobrir a cura para um vírus que até então não tem cura, né? Desde uma situação bem simples a uma situação muito, muito complexa. As pesquisas elas existem para isso. Então, a partir deste problema, né, da causa, por que a gente quer pesquisar, nós precisamos decidir como coletar os dados. E aí vem o como fazer. Então, aqui, existem várias maneiras que a gente pode... maneiras, dependendo do tipo de pesquisa, né? Várias maneiras de coletar esses dados. Então, nós podemos coletar os dados para uma pesquisa através da observação, observando, realizando questões, questionando, né? Realizando um questionário escrito e distribuir esse questionário para a população. Agora, a própria família de vocês está num período de realizar uma pesquisa. Já vou aproveitar o gancho da aula, a explicação, e lembrá-los. Muitas das famílias já realizaram a pesquisa lá da prefeitura, que a prefeitura quer saber, né, sobre como é que está sendo o acesso de vocês nas aulas online, quantas crianças que tem na casa que dependem desse recurso, né? Como é que os pais estão pensando nesse momento, como é que eles estão, o que eles pensam sobre a volta das aulas, né? A prefeitura está realizando uma pesquisa, porque, através de um questionário escrito, tem que entrar lá no site, mas tem que responder, né? Ou ainda, a nossa pesquisa ela pode ser através da entrevista com pessoas oralmente. Também é um meio, um método que a gente pode utilizar para fazer a pesquisa, por exemplo. Então, para entendermos melhor os dados colhidos, né, os resultados, uma lista pode facilitar o nosso trabalho. Lembram quando eu falei lá que semana passada a Pro fez, não era uma lista, era uma tabelinha. Na verdade, não deixou de ser uma lista, né? Mas eu fiz no formato de tabela. Eu coloquei uma tabelinha com 3 colunas, para vocês escreverem os nomes das comidas típicas, a segunda coluna para escrever o nome das brincadeiras e a terceira coluna para escrever o nome das músicas, né? Então, como depois, na hora, é lá que eu quero chegar, como apresentar os dados da pesquisa. Então, isso vai ser o assunto para outra aula, certo? Vamos lá. Então, aqui, sistematizando através de um esquema. Então, uma pesquisa, a gente já sabe que uma pesquisa surge quando nós temos uma situação para responder, quando a gente quer saber sobre alguma coisa, desde uma coisa simples a uma coisa muito complexa, e a gente escolhe para quem faremos a pergunta.
e como nós vamos coletar essas respostas, o meio que a gente vai utilizar para ir em busca das respostas. Então, através do esquema, nós temos aqui o tema ou o problema, né? A situação problema ou o tema que eu quero da minha pesquisa. Depois, eu vou fazer a identificação da pergunta, né? Eu tenho que ver como é que eu vou, vai ser um questionário escrito, se vai ser uma entrevista oral, se eu vou fazer através da observação da literatura em referências bibliográficas, né? Quando eu vou pesquisar em livros, a gente chama isso de referência, que eu pesquiso em referências bibliográficas, ou eu vou pesquisar em sites. Depois, a quem se destina essa pesquisa? Se eu não vou observar, ou mesmo se eu vou observar, é a quem? Eu vou observar quem, ou eu vou perguntar para quem? É o público, né? As pessoas, a amostra, a população que eu vou destinar a minha pesquisa. E depois, no final da pesquisa realizada, eu tenho a etapa da coleta das informações, e aí eu posso apresentar o resultado. Essa aqui é a etapa final, que a gente não vai falar sobre ela na aula de hoje, certo? Bom, então, já que agora vocês sabem que não é só assim, eu vou pesquisar de qualquer jeito, que tem um passo a passo para a gente realizar uma pesquisa. Primeiro a gente decide o tema ou a problematização, depois a gente vê como que a gente vai fazer essa pesquisa, né? Vamos voltar lá, ó. A identificação, ou aqui ainda, aqui em cima, aqui, ó, problematização, a quem a pesquisa vai se destinar, a amostra, e como que a gente vai fazer essa pesquisa, né? Se vai ser através de um questionário, de uma entrevista, através da observação. Opa, aqui. É a vez de a gente botar a mão na massa. De novo, Pro? Sim, de novo. Vamos pesquisar. Agora nós vamos pesquisar, mas nós vamos pesquisar sabendo o que nós estamos fazendo, certo? Utilizando o passo a passo que uma pesquisa tem que ter. Então, primeiramente, nós temos que escolher um tema. Qual tema vocês sugerem para nós realizarmos uma pesquisa? O tema é o assunto a ser pesquisado, aquilo que a gente quer saber, o problema que a gente quer resolver, né? Seja um problema a ser resolvido, como é o caso do coronavírus, ou um assunto qualquer, o assunto que eu quero pesquisar, né? Bom, se nós estivéssemos lá, todos juntos na sala de aula, a professora iria fazer uma votação, o que a gente poderia escolher, né? Deixar vocês fazer uma votação sobre qual seria o tema, o assunto que nós iríamos decidir juntos. Como aqui a gente não tem tempo para isso, até eu lançar isso para vocês sobre o que a gente iria resolver, um possível tema, demoraria muito para eu ter a resposta, eu preciso ter os dados para poder formular as aulas. Então, eu já decidi, eu pensei, como a gente começou uma sequência de um tema, trabalhar com um tema junino lá na semana passada, e essa semana ainda nós estamos no mês de junho, e como a gente já fez uma pesquisa ali sobre comidas típicas, sobre brincadeiras, sobre músicas, eu pensei então de o nosso tema ser a comida típica, a comida junina típica preferida do segundo ano, das crianças do segundo ano, onde cada um vai ter que responder, mas isso eu vou explicar direitinho como vai acontecer lá na atividade, tá? Então, o tema que eu vou sugerir para vocês é saber a preferência, qual é a comida típica de festa junina preferida, né? No gosto da turma do segundo ano. Qual é a preferida? Claro, cada um vai dizer a sua, mas depois nós vamos ver qual foi as comidas que mais foram votadas, né? Muito bem, vamos pro seguinte. Então, o primeiro passo é escolher o assunto a ser pesquisado. Já escolhemos, então,
A comida preferida, típica preferida, comida típica de festa junina preferida das turmas do segundo ano. Como vamos perguntar? Pense em como poderá ser realizada a pergunta para os participantes da pesquisa. Lembram que nós podemos realizar a pergunta de uma pesquisa oralmente ou por escrito. Bom, então eu decidi que eu não vou perguntar oral. Se fosse para perguntar assim oral, vocês me tinham que responder oralmente. A gente não está ao vivo, então eu vou fazer essa pergunta por escrito, lá por meio da tarefa. Então, eu vou realizar uma pergunta só, poderia ter várias, né? Dentro do tema, do assunto que foi escolhido para realizar a pesquisa, mas nesse caso vai ser uma só. E também essa pergunta ela vai ser realizada por escrito. E vamos ao último passo, para quem vamos perguntar? Então, quem é o público? É todo mundo? Eu vou perguntar para todo mundo da escola qual é a comida preferida de festa junina da escola Vendelino Vimes? Não, eu vou perguntar para um grupo de pessoas da escola, que é a turma do segundo ano A e B, a turma de segundo ano da escola. Então, eu vou perguntar para o grupo, um grupo, né? Você vai perguntar para todas as pessoas do grupo ou apenas para uma amostra? Aqui é o seguinte, a amostra é uma parte do grupo pesquisado, representa os participantes que responderam à pesquisa. Isso aqui acontece muito quando a gente faz uma pesquisa a nível de Brasil, né? Por exemplo, nas eleições, quando dá o resultado, as intenções de voto, né? Quando a gente ganha de saber no jornal que eles fazem as pesquisas, o candidato tal está na frente, o outro está em segundo lugar. Como que eles sabem? Eles saíram e pesquisaram para todas as pessoas do Brasil em quem iriam votar? Não, pega-se uma pequena parte da população de cada região do Brasil e aí a gente diz que é uma amostra. Aquela amostra representa todas as pessoas, tá? E aí, nós vamos pesquisar com todos os alunos. Nós vamos fazer a pesquisa com todos os alunos da turma do segundo ano A e da turma do segundo ano B. Porém, quem não responder, eu não vou ir atrás, né? Quem não entregar, enfim. Se alguns alunos não responderem, nós vamos usar aqueles que responderam como a nossa amostra da pesquisa, para realizar a pesquisa. Então, viram o passo a passo? Olha só, aqui. Vamos pesquisar, né? Primeira escolha do tema, o assunto a ser pesquisado. O segundo, vamos realizar, como é que nós vamos realizar essa pesquisa? Vai ser oral, vai ser escrita, vai ser através de observação? Ela vai ser escrita, que a gente já falou. E para quem nós vamos perguntar? Nós vamos destinar essa pergunta para os alunos do segundo ano A e B da Escola Vendelino Vimes, ok? Bom, já que agora vocês conhecem o passo a passo, as etapas que tem que ter uma pesquisa, vamos colocar a mão na massa. Vão lá e confiram lá na atividade o que vocês têm que fazer. Hoje é algo bem simples. Seria até interessante vocês copiarem essa explicação no caderno de vocês, para vocês terem o passo a passo aqui da pesquisa, certo? E responder a atividade lá para Pro, que é bem simplesinho.